Professor, sua vez. Obrigado, excelência. Defesa de Daniel Gonçalves. Daniel Gonçalves. Boa noite, Daniel. Boa noite. O senhor disse que estudou bastante legislação do mapa, certo? Bastante. Bastante. Então tá certo. Não sei toda, mas estudei bastante. Estudou bastante. Respondendo às perguntas do meu colega, defensor Maria do Rocio, o senhor deu a entender, o senhor me diga se eu estou correto ou não, se é correto ou não esse raciocínio, que a função do superintendente num processo de remoção era assinar a portaria depois da análise técnica. Isso? Sim, a rigor é consolidar, né, a análise técnica. Certo. Mas o superintendente não faz uma análise para ver se precisava ou não remover tal ou qual fiscal? Então, como ele é a última instância dentro do Estado, né? Vamos explicar assim, remoção dentro do Estado, que não precisa de indenização, não vai a Brasília. Certo. Então, qualquer remoção aqui dentro é conseguida só com o despacho do superintendente. Certo. No caso do superintendente, ele pode tanto aprovar como vetar como última instância, né? Mediante aceitar ou não análise técnica e justificativa. Certo, mas a função dele é só aceitar ou não... Sim, ele não vai fazer análise técnica, ele vai fazer análise administrativa. Se ele consolida ou não a análise técnica. Tá ok. No caso da remoção do senhor, em que o senhor disse que teve um processo sigiloso e com algumas folhas Não, em eu branco. nunca tive, não. Na remoção do senhor do frigorífico Pecim, Não, não foi um processo sigiloso? O senhor nem não falei recebe- isso também. Com folhas em branco? Não. O que ele falou é que Eu falei que- Isso, O boletim de... Sim, era uma praxe... Falou alguma coisa de sigiloso Sim, e não tinha sim, parte era da uma folha, só praxe desde que eu vim pra cá, Isso. né, até a gente reclamar tanto no Ministério Público, era uma praxe o boletim de pessoal não ser entregue, não ser público, né? A gente não sabia de viagens, não sabia de férias, não sabia de licença, não sabia de nada. Entendi. E a gente recebia do RH, não do superintendente, se é o que você quer saber, Não é a portaria editada, assim, só vinha a minha. Eu não tinha acesso. O boletim só foi ser público mesmo quando o mapa colocou ele na intranet do mapa. E aí sim, o Brasil inteiro tem acesso hoje em dia. Tá ok. E isso era desde quando o senhor veio pro Paraná? Desde antes, né? Desde antes, Sim, certo. porque o boletim sempre existiu, né? Certo. Durante e depois a gestão de superintendente do Daniel Gonçalves? Olha, eu sinceramente eu não lembro porque eu não sei a data que ele entrou e saiu e tal, mas no caso da nos remoção casos do que eu percebi era na gestão dele, sim. senhor... Certo. E no caso da sua remoção? Da minha remoção... Era o- não, era o Gil, não, exatamente. Era o Gil, mas aí na época já era com ordem do Ministério Público entregue na sede do sindicato. Tá certo. Não era... nessa época a gente já tinha recebido o resultado da apuração e aí na época já vinha o boletim bonitinho pra gente. Tá certo. No começo do seu depoimento, o senhor narrou que o Daniel Gonçalves ele chegou a sugerir para alguns fiscais que eles pedissem essa remoção. Sim, isso foi relatado por mim, né? Isso, Que certo. o O senhor chegou a presenciar Não, nunca ou ver? presenciei. Não, nunca presenciei. Tá certo. O senhor falou relatado por mim ou relatado a mim? Relatado a mim. Tá ok. certo, tá certo. Em depoimento... Relatado por mim que foi relatado a mim. Certo. Certo. Em depoimento na delegacia, o senhor não narrou esse fato? Não. Não? O senhor Não. esqueceu desse momento lá? Não, eu achei relevante para apuração de fraude, eu não sabia que ia chegar nisso, né? Eu não denunciei o seu Daniel nesses quesitos, né? Então tá certo. Uma pergunta técnica agora. Os Sim. chefes da Ultra, por exemplo, de Maringá ou de Londrina, eles podem remover pessoas? Aliás, remover fiscais? Não deveriam, né? A gente já viu casos, assim, até do Juarez Santana, que ele conseguia ou não notificava o cara, ou ele mesmo fazia alguma portaria ilegal lá. A gente já teve reclamação disso, sim. Mas não deveria. Todas as remoções são do superintendente, não de chefe de Ultra. Tá certo. Nesse caso específico que o senhor narrou da fiscal Francismar, é isso? Francismar Pérez Ortega. Isso, lá Sim. da regional de Maringá. Maringá. Isso. O senhor se recorda, o senhor disse que ela sofreu remoções seguidas no Ela período de 2 falou anos. que sofreu pressão durante várias vezes. Ela é uma fiscal bem rigorosa, pelo que eu conheço Certo. dela. Não sei nem se ela está nativa ou aposentou, porque Certo. ela já tinha idade. E ela me relatou que várias vezes sofreu pressão da administração do mapa, né? Tá. Que era, na época era formado pela Maria e pelo Daniel, Certo. de solicitar remoção. Tá. Né? Solicitar remoção porque corre risco de denúncia, ou você pode acabar indo para um lugar pior, ou tal, esse tipo de coisa. Certo. Tanto que uma das coisas que ela me relatou, inclusive, foi isso, que ela não participaria de
de depoimento, de nada, tal, que ela tinha muito medo, né, de sofrer uma retaliação, mas que realmente é um absurdo alguém em 2 anos pedir 5 vezes remoção ao próprio custo, né, de municípios. Né? Ela não foi removida de um setor para outro, ela foi removida de município. Certo. O senhor, no seu depoimento, também narrou que a Francismar foi um caso que o senhor pegou desde o início. A Francismar não. Francismar foi um caso que eu falei pessoalmente, certo. Mas depois que a gente já tinha oficializado no Ministério Público, o Aníbal também me relatou isso. Certo. O senhor se recorda o período, os anos em que ela sofreu essas emoções? Não, porque foi antes de eu vir para cá. Antes do senhor vir para cá? Foi antes de eu vir para cá. Antes de 2012? Antes de 2012. Tá antes de outubro de 2012. Tá certo. O senhor entrou na ANFA sindical em que ano? Outubro de 2014. Outubro de 2014? Não, na verdade eu já era da ANFA filiado, né? Filiado, isso. Como delegado sindical só nessa época. Tá, ok. Senhor Daniel, havia uma clara divisão entre os fiscais agropecuários, aqueles que apoiavam a diretoria da superintendência e aqueles descontentes? Havia... bom, isso até tem um fato assim, bem curioso, né? A primeira vez que eu tive contato com o seu Daniel Gonçalves foi quando ele me chamou para assumir o cargo de chefe substituto. Lá foi uma reunião eu, o André Parra, a Maria do Rossi e o Daniel Gonçalves. Certo. E eu tinha chegado no Paraná e o seu Daniel e a Maria não me lotavam em lugar nenhum, né? Meio que me testando, ver se eu tomaria partido ou não da superintendência ou dos denunciantes e tal. E aí nessa reunião ele mostrou para mim todos os documentos de uma denúncia que ele tinha contra o Juarez Santana, de emissão de certificados irregulares e tal, que até no final foi um PAD que prescreveu a demissão do Juarez Santana. Certo. E aí ele falou assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma denúncia que eu vou fazer desse cara e tal, não sei o quê. E eu quero saber se você tá com a gente ou tá com eles. Aí eu falei assim, olha, eu tô comigo, né? Não tô com ninguém por enquanto. E na verdade eu percebia que tinha essa diferença, que eram as pessoas que tanto filiados e não filiados ao sindicato, que já tinham denunciado eles, né? A administração por assédio e tal. E essa que era o outro grupo, que era o Daniel Gonçalves, os chefes de serviço, alguns agentes de inspeção e tal. Certo. Agentes administrativos também, né? Chefe do protocolo, chefe do patrimônio, todos chefe. Havia briga política dentro do mapa entre esses dois grupos? Olha, que eu saiba não. Que eu saiba, pelo menos até em 2015 teve um fato engraçado que o Daniel Gonçalves, ele já não era mais superintendente, eu chamei ele para participar de uma greve com a gente, né? Porque existem fotos do Daniel participando de greve, fazendo movimentos e tal, bem antigas. Uhum. E aí ele falou assim, não, eu não posso aparecer porque meu nome está lá na Casa Civil para ser nomeado, eu tenho apoio da bancada e tal, então não vou participar, mas eu apoio vocês. Mas relação política que eu tenha percebido só dos interessados no cargo de superintendente. Não, o senhor não me entendeu. Eu digo briga política de poder dentro do mapa. Ah, sim, sempre teve, entre o Gil e ele, né? Outros eu nunca vi. Nunca viu? Outros eu vi, assim, na verdade, assim, todo mundo, até uma coisa engraçada, todo mundo sempre pedia pra ele sair, mas ninguém dava opção pra colocar, né? Então, ninguém queria assumir a bucha, mas sempre não queriam ele, não queriam que fosse ele. Aí a gente conseguiu agora um interventor com a operação, né? Justamente porque ninguém quis assumir o passivo. Dentro desse grupo de descontentes, digamos assim, com a diretoria do mapa, quantos servidores eram mais ou menos? O senhor se recorda? Olha, eu lembro que tinha aí, contando o estado inteiro, mais de 90 pessoas. Mais de 90 pessoas? Sim. Até na época o Daniel Gonçalves, junto com a Maria, o Flávio Cassu e o Carlos César organizaram uma coleta aí de uma moção de apoio, né, para justamente contradizer isso daí, que todo mundo gostava dele, que era ótimo superintendente e tal. Tá certo. E o senhor sabe quantos fiscais assinaram essa moção de apoio? Foi bastante gente, porque não tinha, no nosso caso eu só tinha contato com os fiscais. Eles conseguiram assinatura de administrativos, agentes de inspeção, agentes de atividade, fiscais e tal. Entendi. Então tá certo. O senhor se recorda bem do seu depoimento em delegacia? Não. Não? Nem li antes de vir também. Não, tá certo. Se quiser até citar, se for alguma dúvida. Tem algumas dúvidas que eu vou explorar. Não, pode citar, eu tento tranquilo. O senhor se recorda de ter falado com o assessor parlamentar? Não. Na verdade, quando eu assumi o sindicato, eu fiz um levantamento do que tinha parado no sindicato, né? Certo. E em cima disso, eu achei vários documentos que se referiam à propriedade do Daniel Gonçalves e tal. E eu assumi o sindicato e fui lá perguntar para a gestão anterior, né? Perguntei para o diretor jurídico, para o delegado sindical e para o diretor de administração o que era aquilo. Eles falaram, passou um cara aqui que a gente nunca viu. O senhor nunca conversou com o assessor parlamentar? Não, eu nunca conversei com ninguém. Nunca? Eu cheguei lá e já tinha esses documentos e a informação que eu tive foi essa. Um assessor parlamentar que é contra o Daniel Gonçalves
Certo. que não quer ele aqui, né? Na época existia uma briga muito grande entre o Daniel Gonçalves e o antigo diretor da SDA, que é o Inácio Crotz, que é da PAR hoje em dia. E sempre teve essa briga por quem vai ser superintendente, quem não vai ser e tal, apoio político e tal. E esse pessoal me entregou isso. Certo. E aí eu verifiquei. Entregou um bloco de documentos. Certo. E aí A minha nunca. pergunta era essa: se o senhor conversou com o assessor parlamentar? Não, eu nunca conversei com o assessor parlamentar. Certo. Tá, ok. Como era a relação do senhor com o Daniel Gonçalves? Muito boa. Muito boa? Assim, né? Eu com ele, né? Certo. Mas não. O senhor era próximo a ele? Frequentava a casa Não, dele? não, isso não. Ele chegou a dar carona pro senhor? Não, nunca. Ele chegou a comentar assim quais eram os bens dele com o senhor? Não. Não? Então tá certo. Ele comentou com uma amiga minha, né? Do Não, trabalho. Eu perguntei com o senhor. Não, comigo? Não, então tá bom. O senhor entrou no Ministério da Agricultura em junho de 2007, isso? 12 ou 14 de junho de 2007. Tá certo. No depoimento do senhor, o senhor narrou uma viagem de Daniel Gonçalves em abril de 2007. Como o senhor teve conhecimento disso? Provavelmente informação do sindicato. Do sindicato? Sim. Tá certo. É que eu pergunto isso, Excelência, porque no depoimento não está constando que foi informação do sindicato. Sim, tá? sim. Muitas Como coisas se que estão no fosse depoimento são informações que eu obtive depois que eu virei delegado sindical de relatos de colegas. As informações, por exemplo, do Juarez Santana, que eu denunciei a parte de Subways e tal, foram em reuniões do sindicato onde os colegas que tinham medo de se manifestar juntaram os documentos e me entregaram e eu fiz a denúncia. Você fez a denúncia, certo? Sim. Mas podemos dizer assim que grande parte dessas denúncias que o senhor fez não foi o senhor que presenciou e ouviu de colegas. Ou recebi documento ou foi relato de colegas. Então tá certo. Sem mais perguntas, Excelência. Já? Alguém mais? Então eu tenho só umas dúvidas. Daqui a pouco ainda. São 9 em ponto. Então, eu precisava fazer aproveitando o seu didatismo. O senhor falou no início que a diferença entre colocar numa salsicha CMS e aquele outro produto que eu já até esqueci. Amido, féculo, sim. Féculo, essas coisas. O senhor falou que a grande vantagem é econômica. Eu indago para o senhor em termos de... Mas é uma pergunta. Nutricionais. Valor nutricional. Tem alguma mudança ou é tudo mais ou menos a mesma coisa? Não, é bem diferente. A CMS ela tem uma digestibilidade, né, e um valor nutricional muito menor do que uma carne limpa, sem tendão, sem gordura e tal. Mas pelos parâmetros físico-químicos padrão do mapa de análise, que parte do princípio que o produto seguiu a formulação aprovada, só é analisado o teor de proteína, gordura, água e tal. Então, teor de proteína, eu posso ter uma proteína de um ligamento, que é digestibilidade quase zero, e eu posso ter o teor de proteína igual ou até muito superior. É muito comum eu pegar, por exemplo, uma carne industrial que é lotada de ligamento, tendão, cartilagem, processar ela e usar para fazer uma salsicha. Aí a salsicha vai dar 18% de proteína. No documento, ela tem um valor muito mais nutricional. Mas na digestibilidade de quem vai consumir, vai sair o ligamento inteiro. Não vai ser absorvido pela pessoa. Entendi. Né? Tá. O senhor também referiu a questão do descarte. O senhor citou um caso em particular de CMS e que foi encaminhado para o frigorífico Primus. Não. Argos. Argos. Sim. Para que o frigorífico... Que é o único aqui na região que tem graxaria, né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Eu suponho que esses frigoríficos, enfim, essas unidades, eles precisem fazer descarte. Precisam. Né? Regularmente. Sim. Como que eles fazem isso? Eles têm que levar para algum lugar? Não. Tem um lixo, uma destinação ambiental Existem específica? duas principais empresas, né, que tem que ter regularização ambiental, inclusive, para ter uma graxaria, ter um descarte desse. Existem duas principais empresas, uma em Paranaguá e a outra que é o Argos, que eles fazem o processamento desse resíduo. Então existe um caminhão de coleta que leva para esses lugares, porque como precisa de caldeira, são estruturas de grande porte, rodam para mais de 9 toneladas cada batelada, não é pouca coisa. E roda contínuo, né? Normalmente essas empresas funcionam 24 horas e só param 1 ou 2 dias da semana para fazer higienização.
Entendi. Mas isso aí é para descarte mesmo ou se torna ração? Esse a gente chama de descarte da indústria, mas ele vai lá na frente e virar ração ou suplemento para animal. Mas o senhor falou que tem alguns casos que nem isso dá. Alguns casos que a avaliação está tão deteriorado, né? Porque a recomendação não é usar produto deteriorado, é usar produto descarte, vencido e tal. Agora,